Muita satisfação a vocês que a minha vida está integralmente ligada à Cooperativa dos Empregados da Aviação Ferro. Nasci na Casa de Saúde em 24 de fevereiro de 1937, quando a minha mãe foi atendida pelo Dr. Lamartine Souza, acompanhada naquela época pelo Antônio Xavier da Rocha, que era prefeito de Santa Maria, muito amigo do meu pai. E até hoje eu guardo comigo uma carta. O senhor nasceu aqui em Santa Maria? Todo filho de ferroviário que pudesse aparentar alguma dificuldade para nascer, e que efetivamente comigo foi assim, deslocava para Santa Maria. E como é que era esse transporte? E eu quero dizer uma coisa, minha gente, com muito orgulho. A minha mãe me contava que quando, na noite que eles saíram de Caciqui, o doutor Celso Teixeira acompanhou meu pai, a minha mãe, eu no ventre da minha mãe, e veio com eles até a plataforma de estação, onde estava um altinho de linha, daqueles ainda de lona. Dentro do altinho, além do motorista, estava o doutor Portela Fagundes. Doutor Portela Fagundes é dessa família tradicional dos Fagundes, envolvidos aqui atualmente também no tradicionalismo. E pelo telégrafo, o pica-pau, como se chamava, pelo telégrafo, entrar em contato com Santa Maria para orientar a Casa de Saúde que durante a noite estaria viajando um altinho, percorrendo ali um altinho de linha, que deveria ser esperado já com o médico e a ambulância na esquina, na Rua 7, na passagem da Rua 7. A minha mãe me contava que, já amanhecendo o dia, o altinho de linha estacionou no cruzamento da Rua 7 e o doutor Lamartine Souza estava de pijama e listado, não com a ambulância ali, e a minha mãe passou do altinho de linha, que veio acompanhada, o altinho de linha veio acompanhado pelo doutor Portela Fagundes, e a minha mãe passou do altinho para a ambulância e foi levado para a Casa de Saúde. Foi levada para a Casa de Saúde. Portanto, o meu nascimento, há 70 anos atrás, envolveu 3 médicos acompanhando. O doutor Celso, o doutor Portela Fagundes e o doutor Lamartine Souza. E também teve assistência durante o parto do doutor Antônio Xavier da Rocha, que era médico, mas pelo que eu sei, tinha mais uma atividade política em Santa Maria. Olha, eu acho que a assistência social, em 1937, é hoje de primeiro mundo para o ferroviário. Por quê? O ferroviário tinha um médico que saía no altinho de linha percorrendo todo o trecho, desembarcando nas estações, nas paradas, chegando, examinando os ferroviários, examinando os familiares, vendo qual o remédio que tinha prescrito anteriormente, e junto com o médico também ia a assistência espiritual, porque tinha o padre Stanislau, que era também da educação, e o Mascarello, que era o padre que dava assistência espiritual, confissões, rezando missa, enquanto o médico examinava. Vejam vocês, na década de 30 isso acontecia. E o irmão Stanislau ia num carro um pouco maior, que levava porco, levava cabra, para ir distribuindo ao longo da linha para aqueles ferroviários que queriam. Era tipo uma Kombi, assim? Era maior que uma Kombi. Pelo menos a proporção que eu tinha do carro era de ser maior que uma Kombi. É um pequeno ônibus. Exatamente. E o padre viajava ali. E aí implantou as escolas. E eram 100 escolas no leito da linha. Portanto, a cooperativa, naquela época, até 1950, ela desempenhou um papel que era do Estado. E ela só começou a sair desse papel educacional na medida que o Estado assumiu. Aonde o Estado não ia, é porque a cooperativa já estava lá. Isto
ao longo do leito da linha. Porque aqueles que se formavam, que concluíam, formavam não, que concluíam a escola primária, tá? Na Fernão Dias, onde eu estudei, concluíam a escola primária, vinham para Santa Maria. As meninas chegavam aqui com vestido de chita e iam para a escola Santa Terezinha, hoje Manuel Ribas, né? Naquela escola tinha piano de cauda. Elas saíam da escola tocando piano de cauda. E tudo que era atividade, costura, bordado, tudo era feito, aprendido na escola Santa Terezinha para as meninas. E na escola Artes e Ofício, a escola industrial Guteiro, vinham os rapazes que aprendiam desde a arte da marcenaria até a fundição. Eu lá por 1948, 49, eu ainda me lembro do trabalho de fundição feito na escola Guteiro. Tá? E desta escola Guteiro, nós saiu daqui, pelo que eu me lembro, o Armênio Moraes, que era um pretinho de uma inteligência privilegiada, e foi estudar em Paris, estudar matemática. Agora imagine uma classe, nesta época, que tinha condições de mandar um aluno seu estudar na Europa, a classe ferroviária. E também outro aluno dos Artes e Ofício, que por sinal eu fui muito amigo do meu sogro, do Dr. Cecil Agni, e que eu também conheci nos visitantes de Santa Maria, foi o Iberê Camargo, que iniciou o trabalho artístico dele, foi inspirado para as artes na Escola de Artes e Ofício. E ele disse ainda que era com o trabalho de carretéis. Pelo menos essa história que ele contava. Portanto, eu estou lembrado desses grandes valores em termos de cultura aprendido em duas escolas ferroviárias. Exatamente. E ao longo da ferrovia também se desenvolvia a campanha alimentar, a questão das hortas, a questão das cabras, né, para os ferroviários terem o leite, terem os vegetais. Conta-se que o irmão Stanislau também foi o introdutor do feijão soja aqui no Rio Grande do Sul. Olha, eu quero dizer uma coisa. Isto eu estou lembrado. Porque quando eu ouvi falar em soja, já depois da década de 50, por incrível que pareça, o primeiro homem que eu ouvi falar em soja no Rio Grande do Sul foi o irmão Stanislau. E ele dizia que do soja se fazia bolo, do soja se fazia comida salgada, do soja se tirava o café, se tirava tudo daquilo ali, tirava o leite. E eu me lembro que num caminhão, na plataforma de um caminhão, num desfile de 4 de setembro, porque naquela época a mocidade desfilava no dia 4 de setembro, e o Exército no dia 7, o irmão Stanislau desfilou na Avenida Rio Branco com o primeiro caminhão com produtos tirados do soja. Ninguém falava no soja, porque também ainda havia uma esperança grande no trigo. Houve aquele caso onde uma crise séria que ocorreu em razão de uma manifestação pouco delicada do Assis Chateaubriand em Passo Fundo, quando ele disse que o gaúcho deveria parar de plantar trigo e tratar de plantar capim, porque tendo capim, o Rio Grande poderia importar o uísque da Escócia e mulheres da França. Ora, para o bispo que estava lá foi uma barbaridade. Desastre. Olha, ontem mesmo em sala de aula, eu comentava da necessidade que a criança tem do leite até a idade dos 6 anos. Então vejo o irmão Stanislau, não só através da cabra, como também do soja, ele se preocupou muito com a alimentação da criança ferroviária. Da formação. Além da cultura, a alimentação. Foi algo assim maravilhoso. Então, tudo isso nos agigantou. Eu desconheço, não existe na nossa história uma estrutura social tão bem organizada como a estrutura ferroviária. Na Caturrita tinha uma chácara que fornecia mudas também, que iam ao longo para a formação de pomares. Lá é a chácara, parece que o nome é São José. Ainda existe ali.
Ainda tem o pórtico ali. Tá? Fábrica de tela. Bem, matéria de fábrica... A cooperativa, né? Sim, eu digo mais. Fábrica de bolachinha, fábrica de café, fábrica de sabão, fábrica de camisa. Olha, a cooperativa chegou a ter uma dúzia de alfaiates. De alta qualidade. Alfaiates de alta qualidade. Roupa feita na cooperativa. Exatamente. Tudo isso existiu. E como é que surgiu a cooperativa da Aviação Ferreira, assim, nas suas lembranças? Bem, a cooperativa foi fundada, vamos comemorar agora no dia 26 de outubro, 94 anos. E toda a nossa sociedade santamariense devemos nos empenhar para que, pelo que eu estou lembrado agora no momento, 3 empresas, 2 empresas e um time de futebol se aproximam dos 100 anos. A Cooperativa da Aviação Ferreira, em 2013, completa 100 anos. A Fábrica Cirila, em 2010, completará 100 anos. E o Rio Grandense Futebol Clube também se aproxima dos 100 anos nos próximos anos. O Rio Grandense era da cooperativa? Hein? O Rio Grandense era da cooperativa? Ora, o Rio Grandense era da cooperativa e o Internacional era do Correio. Eu cheguei a ter problema na Justiça do Trabalho, gente que, para provar que foi empregado da cooperativa e com isso poder computar no tempo de serviço para a Previdência Social, trouxe para a Justiça do Trabalho a ficha dele de jogador do Rio Grandense. Porque naquela época, todo jogador do Rio Grandense era empregado da cooperativa. E todo jogador do Internacional era empregado do Correio. Assim se formaram. E houve divergências sérias entre eles. Não. E a cooperativa tinha o seu armazém central em Santa Maria e tinha, hoje existem as redes, mas já era uma rede, porque tinha armazéns ao longo das principais cidades do estado, cidades polo, né? Tá, eu devo dizer que me perguntou a respeito da fundação. A cooperativa foi fundada no dia 26 de outubro de 1913. O fundador foi Manuel Ribas, Augusto Ribas, e naquela época era tão elevado o fornecimento de alimentação a toda a cidade de Santa Maria, que o número limitado até de associados, como tinha o retorno, a sobra, havia retorno, e esse retorno era distribuído de acordo com o volume de compra que as pessoas faziam, que determinadas pessoas que autorizavam toda a população a vir comprar na casa da cooperativa, este retorno deu tanto dinheiro que eles chegaram a fazer fortuna na época. Teve gente aqui que parte de um bom patrimônio adquirido, pelo que eu sei, de campo, que foi adquirido em razão das sobras que eram distribuídas e que ele, como associado, recebeu sobras e comprou o campo. Os dividendos. E dos dividendos, que era distribuído entre seus associados. Então a cooperativa foi fundada pelo Manuel Ribas e pelo Augusto Ribas e outros diretores. Né? Quero aproveitar para dizer que a cooperativa, nesta oportunidade, ela chegou a ter 2 governadores de estado. Um deles foi o Manuel Ribas, que saiu da cooperativa e foi ser interventor no Paraná. E o outro que saiu da cooperativa foi o Walter Jubim, que foi advogado da cooperativa, foi presidente da cooperativa e saiu da cooperativa para ser secretário do governo e posteriormente governador do estado. Portanto, essa cooperativa deu, aqui em Santa Maria mesmo, a nossa cooperativa deu 2 prefeitos, o Oswaldo Nascimento da Silva, tá? E o doutor Luiz Alves Rolim Sobrinho, pelo que eu estou lembrado, posso até ter
faltado algum nome, mas esses dois. Então a cooperativa, ela teve um volume de vendas muito grande. Os associados eram muito. Ela chegou a ter, eu estou lembrado de mais ou menos 15 mil associados, porque ela reunia não só os empregados da Aviação Ferro, como também os empregados do chamado IAPFESP, que era o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários. Então eles pertenceram. Essa cooperativa era uma cooperativa de consumo. Portanto, o fornecimento da alimentação era feito, a movimentação do pessoal dentro do armazém era algo espetacular, porque eles ouviam perfeitamente aquele que estava orientando e distribuindo o pessoal para botar a mercadoria dentro do saquinho, pesar, e aquilo ia tudo pronto. Depois embarcavam nos vagões e os vagões saíam. Por exemplo, daqui até Umbu, o pessoal a cooperativa chegou a ter 15 armazéns. De Uruguaiana a Marcelino Ramos, de Uruguaiana a Diretor Pestana, em Porto Alegre, e de Rio Grande a Passo Fundo. Teve Cruz Alta, teve Santiago, teve Caciqui. Porque o que é interessante nisso aí, e quando a gente diz que o setor ferroviário foi grande, e foi efetivamente, mas por que isto? Porque uma locomotiva puxando 15 vagões saía de Porto Alegre, em Ramires Galvão trocava a locomotiva, trocavam os maquinistas, foguistas, trocava tudo. Consequentemente, ali, a cooperativa tinha um armazém, onde tinha a família de ferroviário. Dali, essa locomotiva via Santa Maria puxando. Santa Maria, Caciqui. Caciqui, Alegrete. Tinha armazém da cooperativa em Alegrete. De Alegrete, Uruguaiana. Tinha armazém da cooperativa em Uruguaiana. Bagé, Rio Grande, Pelotas, São Borja. Não, São Borja não tinha. Santiago tinha. Santiago tinha. Então ela tinha armazém em toda parte. Consequentemente, o movimento dela era muito grande. Eu ainda estou lembrado que uma vez eu conversando com meu pai, ele me disse que o orçamento da prefeitura de Santa Maria, lá pela década de 50, era a metade do movimento financeiro da cooperativa da Aviação Ferro. Mandava na cidade. Hein? Mandava na cidade. Exatamente. O movimento, ela mandava praticamente no Banco do Estado, quase. Porque o movimento era tudo pelo Banco do Estado. E quando o governo atrasava os repasses para a cooperativa, ela vivia sozinha. Teve duas situações. Uma, a história me contou. E a outra eu presenciei. Aliás, três situações eu presenciei que me marcaram profundamente. Uma foi a história. Dizem que a dívida do Estado para a cooperativa foi se avolumando, crescendo, porque a cooperativa fornecia, tinha que ser descontada em folha, tiravam, portanto, a cooperativa não recebia, continuava fornecendo, e o Estado não reembolsava a cooperativa. Em determinados momentos, vamos haver um acerto de contas. O que o Estado deve para a cooperativa? Deve tanto. Num dos momentos do acerto de contas, o que o Estado entregou para a cooperativa foi construído o Hospital da Casa de Saúde. Só com o dinheiro que o Estado devia atrasado para a cooperativa. Em outra particularidade, outro momento significativo eu vivi. Numa greve daquelas, que as greves sempre se davam em função do preço da carne, porque o ferroviário era comedor de carne. Tá? Eu me criei vendo o gancho, daqueles ganchos de bronze, um metal espetacular, sempre com 2 quilos de carne enfiado ali. Viu? E a movimentação do açougue da cooperativa. Até hoje eu tenho aqui um cepo, sobra de um cepo, que largava uma paleta do animal e ali iam cortando. Portanto, aquilo ali que está no meu galpão, e ainda vou mostrar para vocês, é um distintivo significativo do passado da cooperativa. E numa das situações de crise
em razão do preço da carne, que era por diferença de centavos, em vez de R$ 13,80, o ferroviário queria pagar R$ 13,50. Tá? E houve uma greve, e o movimento todo da greve foi na frente da prefeitura. Lá estava o prefeito, me lembro que o prefeito parece que era o Vieiro, doutor Miguel Severo. Uma greve no setor ferroviário comprometia todo o estado de Santa Maria mais ainda, porque quando os ferroviários saíam da estação em direção ao centro de Santa Maria, o comércio com receio fechava a porta, fechava tudo. A movimentação do ferroviário fechava o comércio. Ora, era uma crise seríssima. E eu não vou dizer o nome do governador. Estava um governador lá, e o meu pai entrou em contato com esse governador. E ele disse, não, Ari, tu bota o preço da carne que o ferroviário quer. E depois nós vamos acertar. O meu pai saiu da conversa com o governador por telefone e veio para frente da prefeitura e comunicou para os ferroviários, olha, terminei de falar com o governo do estado e acertamos que é para manter o preço que vocês estão a reclamar, tá, a exigir, que depois nós vamos acertar com o governo. Terminou a greve naquele momento. Resultado, o preço sendo mantido, como eles queriam, tudo mais, e o crédito da cooperativa aumentando perante o governo do estado. Num dos momentos que a importância essa estava elevada, o meu pai manteve contato por telefone com o governo do estado, para ser mais exato, com o governador. Porque naquela época a conversa era de presidente da cooperativa diretamente com o governador. E quando meu pai disse qual era o crédito que a cooperativa tinha junto ao governo do estado, o governo do Mazari, esta importância não dá para pagar. Mas não, tu tinha que ter me avisado antes, porque nós não temos condições de pagar isso. E o meu pai, isso eu ouvi, meus amigos. O meu pai disse, olha, governador, não vai restar outra alternativa se nós não entrarmos no entendimento, não terei outra alternativa a não ser dobrar o preço da carne até que a cooperativa tire o prejuízo. Para lá, não me faça uma coisa dessa porque eu não quero outra greve. Esse fato eu vivi. Outra situação que eu vivi, muito significativa, e que eu posso dizer a vocês do espírito, da sensibilidade humana do coronel Walter Perac Barcelo. O Perac Barcelo tinha um jeitão assim, de homem da brigada. Ele era um brigadiano, daquele brigadiano estilo antigo, jeitão largado, empolgado. E acompanhei, viajei com o Perac, fazendo política. Tá? E num dos momentos de crise também da cooperativa com o governo do estado, o governador, o meu pai em contato com o governador, que era o Perac, estavam tratando da possibilidade do prédio do Santa Terezinha ser transferido para o estado. Naquela época estava junto o Valdomiro Aita, porque ele já fazia parte, junto com um grupo, de uma associação que defendia os interesses do prédio Santa Terezinha e do Colégio Manuel Ribas. Estavam junto com o Walter Perac Barcelo, todos lá. E eu também estava junto. Então, um dos representantes da Secretaria da Fazenda, sentado ali junto com o governador, eu me lembro que era um homem relativamente moço, mais velho do que eu, mas moço. Ele chegou e disse, mas governador, é muito fácil você transferir o prédio do Santa Terezinha para o governo do estado. Basta o governo do estado desapropriar e trocar pelo crédito que o governo tem em ICM, que a cooperativa deve. E o Perac chegou, teve até um gesto um pouco grosseiro. Eu me lembro, enxerguei que estou enxergando, porque empurrou o rapaz. Tu não conhece a história da cooperativa para fazer proposta dessa natureza. Nós estamos aqui para acertar outra modalidade.
Minha gente, eu marquei aquele momento, porque ele teve a sensibilidade de um homem que não estava apenas preocupado em tomar conta de um prédio, mas ressarcir uma história toda do Rio Grande do Sul, aonde a cooperativa participava daquela história. E o prédio do Santa Terezinha foi desapropriado com avaliação feita não só por pessoas do Estado, como também avaliação feita por gente indicada pela cooperativa e acompanhados pelo Valdomiro Aita. E o Estado pagou a cooperativa o que devia em razão da compra do Santa Terezinha. Isso eu estou lembrado. Portanto, foram momentos assim marcantes. Eu saí de Caciqui trazendo um baú, compreende? Um baú com a minha roupa, para vir interno para o Colégio Santa Maria. Eu me lembro que naquela época eu desembarquei do trem, viajava um trem de início de março, era toda a mocidade, em 12 vagões, viajava uma mocidade maravilhosa, 12 vagões, era uma festa. E eu com aquele baú, atado no baú vinha um mosquiteiro, eu com toda a minha roupa ali dentro, com o número 188, eu estava vindo interno. Desembarcamos aqui, um Studebaker, vermelho, que era um carro de luxo na época, que estava de táxi, né? Carro de praça que nós chamávamos. Eu peguei aquilo ali, acompanhado do meu pai, e quando nós chegamos no Colégio Santa Maria, tinha um pórtico ali, entrada dos alunos. Eu vi que só disseram assim, este vem pela cooperativa. Nós vimos internos, e quem assumia a responsabilidade de pagamento, de desconto, de tudo, era a cooperativa. E era cara essa mensalidade, né? Mensalidade cara. E dali descontavam depois do associado. Isso aí era uma maravilha. O que saiu, as pessoas, os valores de homens com H maiúsculo, que saíram da escola Arte e Ofício. Eu me lembro de cartas trocadas entre o meu pai e o Dr. Bastos, que criou a Ipiranga. Claro, o meu pai jogou tênis com o Dr. Bastos em Caciqui, porque o Dr. Bastos foi engenheiro da Aviação Ferra em Caciqui, e ele deixou a Aviação Ferra para ir organizar a Argos em Uruguaiana. Depois da Argos, surgiu a Ipiranga, quando ele se deslocou para Rio Grande. Então, o meu pai trocava correspondências com o Dr. Bastos, o meu pai como presidente da cooperativa e o Dr. Bastos como diretor, presidente da Ipiranga, e o meu pai relacionava o número de formandos, os tipos de profissão que tinham optado e saído aqui da Escola de Arte e Ofício, e o Dr. Bastos me dizia de lá, manda todos para Rio Grande, que estão todos empregados. O que tem de gente saída do Arte e Ofício, com vida organizada e vida bem montada em Rio Grande, é algo impressionante. Por quê? Porque a cooperativa, a Escola de Arte e Ofício, largava já direto para Rio Grande. Profissional pronto. Pronto, prontinho. Artífice. Mas, minha gente, aquilo feito pelo professor Romano. Ele era um mestre. Um mestre. Era o artista. Da parte de marcenaria. Marcenaria e a parte também de desenho e a parte de fundição. As coisas mais difíceis do Estado vinham para a Escola de Arte e Ofício porque o Romano arrumava. Peças. Ele montava, ajeitava. Então, isso tudo eu vivi. Tudo isso aí. Então, a cooperativa forneceu esses valores todos. O ferramental que tinha também era de primeiro mundo. Primeiro mundo. Aliás, quer ver uma coisa? De primeiro mundo, eu tive a oportunidade de transferir para o curso de arquivologia. Eu levei para o curso de arquivologia os jornais que vinham da Europa, vinham da França, para a cooperativa, em 1918. O papel é perfeito até hoje.
Eu tirei da cooperativa e levei para o curso de arquivologia, jornais em francês, que vinham de lá. Aliás, vinha da Suíça, vinha um relógio suíço com a marca Cooperativa de Consumo dos Empregados da Aviação Ferro. Ainda tem gente em Santa Maria com muito orgulho ostentando este relógio, vindo da Suíça. O relógio de bolso. De bolso. Vendidos no armazém. No armazém. Outra coisa maravilhosa, gente, era o que serviam nos carros-restaurante que circulavam ao longo da linha. Eu estou, até hoje, quando eu coloco primeiro um pires menor para comer salada, o pessoal acha que não. Mas ocorre que isso aí eu aprendi, porque nos carros-restaurante vinha, digamos, uma bateria de pratos, 4, 5 pratos empilhados. Em cima, o prato de sopa, e dentro do prato de sopa vinha um pratinho menor onde serviam a salada. A gente comia a salada, as toalhas todas de linho, os garçons todos de roupa de casaco branco, viajando, as mesas com flores, tudo iluminado. Isto eu vivi, eu acompanhei. Então, nós primeiro a salada, depois a sopa e depois todos aqueles pratos que estavam embaixo, prato por prato era servido no vagão. E o Edemundo Cardoso contava que eles costumavam sair no trem noturno, que saía em torno de 21 horas, saía de Santa Maria, eles viajavam daqui no noturno, no carro-restaurante, e iam tomando vinho francês no carro-restaurante, até Cachoeira. Em Cachoeira eles desembarcavam, aproveitavam um pouco da madrugada aqui, lá por Cachoeira e voltavam para a estação e pegavam o trem noturno que vinha de Porto Alegre para Santa Maria, também embarcavam no trem, no vagão restaurante e vinham tomando vinho francês até chegar em Santa Maria. Sendo que em determinados momentos, isso me disse o Edemundo Cardoso, já ficava marcada a vinda do Hernani Vanacor, que era um ferroviário, poeta que até hoje o Pedro Freire ainda declama, aquela Mães do Mundo, sobre uma história, uma poesia belíssima, evocando as mães em relação à época da guerra, Mães do Mundo, do Hernani Vanacor. Ele era um poeta ferroviário, e eles vinham junto com o Edemundo Cardoso bebendo, e aqui estava na plataforma da estação, com o violão na mão, estava o Sr. Torquato Cruz para completarem a fusarca. No resto da pouca madrugada que sobrava, amanheciam na festa. Já estava amanhecido. Exatamente. Só tomando vinho francês nos trens. Isso, toda essa história faz parte dessa maravilha toda chamada Cooperativa dos Empregados da Aviação Ferro. Aliás, tem uma coisa muito interessante. Numa determinada oportunidade, porque o Manuel Ribas tinha tanta autoridade aqui no Estado, que, isso também a história me contou, que num determinado momento, quando estava para faltar lenha, para o fornecimento da lenha aos associados, o Manuel Ribas foi na estação, disse: olha, eu estou precisando que venha no mínimo 3 vagões de lenha da serra. Mas olha só, o único trem que está para vir agora da serra para cá é um trem de passageiro. Então vocês emendem, botem os 3 vagões com lenha no trem de passageiro. Mas não pode vir lenha com trem de passageiro. Diz que quem mandou fazer isso foi o Manuel Ribas. E o trem tem que chegar com 3 vagões. Então ele mandava. E o Getúlio era muito ligado ao Manuel Ribas. Prova está que quando o Getúlio assumiu o comando como ditador do país, o Manuel Ribas foi como interventor no Paraná. E o Paraná se desenvolveu também em função da grande capacidade do Manuel Ribas. E no encontro, quando o Getúlio esteve visitando a cooperativa aqui, ele vendo a grandiosidade, a perspectiva, o futuro que a cooperativa apresentava, ele disse: mas Maneco, mas chamou assim, Maneco, o que tu imagina de tudo isso, dessa grandiosidade? Diz: olha, isto aqui,
vai ser como a própria natureza nos apresenta uma árvore. Ela nasce, cresce, desenvolve, dá sombra, dá frutos e depois morre. Hoje a cooperativa está com 96 anos, ainda está viva, ainda tem a casa de saúde, ainda tem todos os armazéns aqui, o setor de armazém, ainda tem algum armazém, prédios aqui em Santa Maria, tem prédios ainda em Caciqui. Tá? Daqui pouco tempo irá completar 100 anos no estado em que ela está. E outra coisa muito importante que nós devemos sentir isso. Nós que vivemos e fomos vinculados à nossa própria Universidade Federal de Santa Maria, ela teve uma cooperativa, a cooperativa da universidade. Esta cooperativa não sei se durou 30 anos. No entanto, a cooperativa dos ferroviários já tem 96 anos. Portanto, ela é grandiosa pela sua própria existência e nenhuma outra, até mesmo a cooperativa popular, que chegou a ter 30 mil associados, não teve a resistência. O ferroviário já tem 96 anos. Portanto, ela é grandiosa pela sua própria existência e nenhuma outra, até mesmo a cooperativa popular, que chegou a ter 30 mil associados, não teve a resistência que essa cooperativa tem. Mas você deu muito bem o relacionamento da cooperativa com o governo do Estado. Me perguntasse também a respeito do período revolucionário, a Revolução de 64. Como o período, logo após a Revolução de 64, tendo em vista o significado ainda que tinha o setor ferroviário para o governo revolucionário, e a cooperativa particularmente para o governo revolucionário, e tendo em vista que naquela época o setor ferroviário representava no Rio Grande do Sul mais ou menos de 14 a 15 mil empregados, não? Indiscutivelmente para o chamado poder revolucionário, a cooperativa se tornou um ponto importante a ser ocupado. Eles estavam ocupando municípios até de expressão pequena, em zona de fronteira e botando interventor, imaginem vocês o que representava a cooperativa. Então, convidaram o coronel... Dá uma cortadinha. Tudo bem. Vamos ver, vamos começar. Casado com a Ripper. Vamos ver. Aí tem que lembrar. Pop um pouquinho aí, vamos ver, não quero falhar. Dátilo de Lourenço e Maciel. Não te lembra esse nome? Não. Já deu pra falar. É. Então convidaram, naquela época ele, como era militar, foi convocado pelo Exército para assumir a intervenção na cooperativa da aviação ferro. O coronel Dátilo de Lourenço Maciel. E este coronel informou ao Exército que só assumiria a intervenção da cooperativa se pudesse estar acompanhado pelo Ari Lagreia Domingues. Ora, como houve um compromisso do coronel em assumir a intervenção, simultaneamente o meu pai também veio acompanhando o coronel Dátilo de Lourenço Maciel para assumir a cooperativa. Foi ainda um período de bom entendimento entre a cooperativa, naturalmente das obrigações que a intervenção tinha, ou o governo revolucionário tinha com a cooperativa. Foi um período muito respeitoso, muito bem atendido, como eu já relatei anteriormente, quando passou o coronel Perac Barcelos, a cooperativa foi indenizada pelo crédito Santa Terezinha,
ele foi muito, o poder revolucionário atendeu os interesses da cooperativa. O que aconteceu também é que naquela época já começou a ser desativado o movimento ferroviário. Por quê? As locomotivas que antes saía uma locomotiva a vapor de Porto Alegre, parava em Galvão, trocava de maquinista, trocava de máquina, vinha Santa Maria. Ora, depois ia até Caciqui, de Caciqui Uruguaiana. Quando veio, isso mudou tudo, porque vieram as locomotivas a óleo, que faziam o percurso de Porto Alegre a Uruguaiana e retornavam a Porto Alegre. Ora, mudava apenas uma equipe de maquinistas. Já não tinha mais gente necessária para movimentar essa locomotiva. Ela fazia uma viagem já levando, em vez de 14, 15 vagões, já levavam 50 vagões e atualmente levam 80 ou mais de 100 vagões. 3, 4 locomotivas com uma ou duas pessoas dentro de uma máquina dessa. Isto, naturalmente, qual foi a decorrência? A redução do quadro ferroviário. De 14 mil empregados, paulatinamente ela foi sendo desativada. Foi sendo desativada. Ora, hoje, pelo que se sabe, não existe 500 empregados no setor ferroviário em Santa Maria. Não existe 500 empregados. Ora, como é que 500 pessoas podem manter uma cooperativa do padrão da nossa, que tinha 13 armazéns no longo da estrada? Tinha 80 escolas ao longo da estrada. Tinha praticamente mais de uma quadra, e ainda tem mais de uma quadra. Tem esta casa de saúde que está aqui. 400 pessoas não pode manter. Então, o que está ocorrendo hoje? Um quadro social muito diminuído, quase que um quadro social histórico, porque não tem mais nem o setor de consumo, a cooperativa não se transformou, poderia ter sido deixado de ser uma cooperativa de consumo dos empregados da aviação ferroviária para ser uma cooperativa de consumo dos professores universitários, já seria bem maior do que com 400 pessoas que são o quadro ferroviário hoje. Então isso foi sendo desativado e essa deve ter sido a causa essencial, isto é, o quadro social desapareceu. E o que nós devemos fazer agora? Imagino eu, e nesta hora é que eu lanço por esse meio, né, de comunicação, eu apresento uma ideia. Eu acho que a atual administração da cooperativa deve estabelecer um plano de anistia a todos aqueles que foram associados da cooperativa e que ainda existem, que vivem ainda, para que retornem à cooperativa para o quadro social, para que assim essa cooperativa, com o que ela tem, com o que ainda existe, o que sobra, que está tão bem conservado, que possamos todos juntos chegarmos aos 100 anos da cooperativa, que está muito próximo. A impressão que, falando em Gale da Estação, eu tive a felicidade de visitar, inclusive, Santo Ângelo, quando inauguraram em Santo Ângelo o Museu Ferroviário daquela região. Tenho ido com frequência na estação de Caciqui. A prefeitura alugou o prédio, está conservando, está ocupando, está muito bem cuidado. A cobertura da Gale foi toda ela restaurada, porque foi danificada por uma tormenta muito grande. E já pegaram tarde a reconstrução da nossa Gale. Já pegaram depois de muita coisa danificada, muita coisa perdida, mas está sendo reconstruída. Nós temos que respeitar, admirar o interesse que tem na recuperação, na reconstrução daquilo que está perdido, que se estragou. Vejo também
o que está sendo conservado no prédio da antiga cooperativa. A cooperativa teve fábrica de sabão, teve alfaiataria, teve fábrica de camisa, de roupa, fábrica de bolachinha, teve tudo isso. Fábrica de café, teve tudo isso. Tá? Está lá, o prédio está ali, tem outros prédios no interior do estado que pertencem à cooperativa. Tem esse prédio aqui que periodicamente é reconstruído. Nós devemos reconhecer que o empenho do município na conservação deste prédio e deste hospital tem sido um empenho louvável. Não podemos deixar de reconhecer isso, a bem da verdade. E agora também, através de outro plano que a cooperativa, outros contratos que a cooperativa vem mantendo com empresas privadas, o Hospital da Casa de Saúde é um prédio da cooperativa servindo a coletividade de Santa Maria. Agora, me dá a impressão que o transporte de passageiro no setor ferroviário não é, talvez seja para os nossos netos. Mas um trem turístico a vapor, para nostálgico, não acha que faz falta aqui em Santa Maria? Faz falta, mas ele é um trem caro. Porque hoje, esta empresa que assumiu esse compromisso, ela quer resultado. Para ela botar um trem desse a percorrer alguns quilômetros aqui, ela vai querer resultado. Então se torna uma passagem cara. E aliás, digo mais, eu tive a felicidade de promover há 11 anos atrás uma viagem com 4 vagões da aviação Ferga, 200 passageiros, fizemos a chamada Viagem da Saudade entre Santa Maria e Caciqui. Naquela época, através do Daniel Lenassoto, engenheiro, que mora em Porto Alegre, ocupou cargo na diretoria da rede ferroviária e foi meu colega de ginásio, eu tive a oportunidade de conseguir com ele 4 vagões. E nada mais do que 4, porque não tem mais nada, já não tinha mais nada. 4 vagões foram os últimos vagões. Ele me colocou até 2 locomotivas, se falhasse uma, entraria a outra em funcionamento. Fizemos uma viagem histórica, de saudade, uma recepção maravilhosa. Foi a penúltima viagem, digo, a penúltima, porque a última viagem foi a própria rede ferroviária que promoveu, num percurso direto de Porto Alegre a Uruguaiana, ida e volta. Então cheguei a telefonar para o prefeito de Caciqui para avisar que estava saindo de Santa Maria naquela hora da noite, um trem turístico. Tenho fotografia desse trem quando retornou. O vagão da cauda era o vagão Bento Gonçalves, que era o vagão que pertencia ao governo, pertence ao governo do estado, era o vagão do governador. Naquela época, na história também, o vagão Duque de Caxias pertencia ao comandante do Terceiro Exército e o vagão com o nome de Mauá pertencia ao diretor da rede, da aviação Ferga do Rio Grande do Sul. É isso aí. Agora, eu acho que o transporte, por enquanto, só poderá ser um transporte de carga. Mesmo porque, dificilmente, uma locomotiva pode desenvolver mais do que 50 km por hora no percurso dentro com essa infraestrutura ou com esse trilho, exatamente. Não tem condições. A Europa tem trens rápidos. Então, o que a gente pode sonhar para os nossos netos é, digamos, uma viagem passando por Santa Maria entre Porto Alegre e Buenos Aires. Um trem rápido. Exatamente, que faça 300 km por hora. Aí sim, é o que nós podemos imaginar. A mensagem que eu desejo transmitir é de gratidão. Em especial, em primeiro lugar, gratidão a vocês, que estão tomando uma iniciativa tão significativa para a história de uma classe que fez circular a riqueza do Rio Grande, que pegou, que trabalhou, que se esmerou, que criou um espírito de disciplina, de respeito, já trazido esse espírito pelos belgas, que vieram aqui construir essa estrada. E também iniciadas na classe ferroviária
e consolidadas na CLT em 1943 pelo então Lindolfo Collor, que era o ministro do Trabalho no governo de Getúlio Vargas. O Gaúcho de São Leopoldo foi o autor desta consolidação da Lei do Trabalho, que teve como orientação, como mensagem, por assim dizer, as grandes conquistas sociais, exatamente a classe ferroviária. Portanto, eu sou imensamente agradecido a tudo isso que eu pude viver no passado e agradecido pela oportunidade que me é dada de transmitir neste momento presente. Muito obrigado.